Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Escorpião. Bem-vindo, Escorpião! Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários, muito obrigada por tudo. Escorpião, hoje nós estamos aqui para dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa, tá? Então, pense em alguém e nós vamos dar uma olhada aí na sua energia e na energia dessa pessoa, para saber como que essa pessoa está, tá? Em relação a vocês, né? Escorpião, e se você não quer pensar em ninguém, não, eu não quero pensar em ninguém, eu não tenho ninguém que eu queira pensar nesse momento. Deixa em aberto, tá? Porque pode ser que saia aí uma informação de uma pessoa que vai entrar na sua vida, pode ser um signo, pode ser uma situação, tá bom? E também nós começamos com a sua energia, tá? Nós vimos a sua energia, nós vamos tirar um oráculo para trazer uma mensagem para você em relação à sua energia de relacionamentos. O que você precisa saber sobre relacionamentos? Mais romântico, mais inclui tudo, relacionamentos em geral, tá bom? Mas essa leitura é uma leitura mais romântica, né? Essa leitura, então, como eu estava falando, nós vamos começar com a sua energia, ver como que você está, trazer uma mensagem para você, tá? Depois uma outra pessoa. Essa leitura, ela é para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou esse signo forte no mapa, tá bom? As minhas leituras, elas não têm data. Se você chegou até aqui, se aqui chegou até você, ela é sua. Vai ter uma mensagem aqui para você, tá bom? Então nós vamos começar. Vamos lá? Uma mensagem para o coletivo do signo de Escorpião. Nós vamos começar. Eu vou tirar um oráculo, tá? Mas antes a gente vai fazer uma oração, tá? Uma oração. Qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo, você tira um segundinho, tá? Para fazer essa oração, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Senhor, me dá serenidade para eu aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me dê coragem para eu mudar as coisas que eu posso. E sabedoria para saber a diferença. Me mostra o que eu preciso saber para melhor servir a sua vontade aqui nesse mundo. Me guia com clareza, discernimento e amor. Amém. Vamos lá? Então tá, estamos prontos para tirar uma mensagem do universo para vocês. Vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Escorpião. Ok, vamos lá. Ok, gratidão. Vocês têm. Ok. Não existe um lugar como sua casa. Não existe lugar como sua casa. Eu vou ler a mensagem para vocês, tá? Essa carta, ela fala muito a sua casa, o seu eu verdadeiro. Também a sua casa também, né? Porque não existe lugar como a casa da gente, né? O nosso lar é onde a gente se sente bem, é onde a gente se sente feliz, né? Então, eu acho que é a casa material mesmo, né? E a nossa verdadeira essência, né? Que quando a gente está vibrando a nossa verdadeira essência, a gente está em casa, né? Por isso é que fala, né? Algumas músicas falam, né? De voltar para casa, é onde você se sente bem, a sua casa. Vamos lá, vamos tirar mais um oráculo. Peraí. Ok, gratidão. Ok. Vamos ver. Ok. Vamos lá. A primeira carta saiu o seguinte. Ok. É um momento. Nós temos aqui uma cobra, né? A gente sabe que a cobra, ela é um símbolo de traiçoeiro, um símbolo de alguém que você não pode confiar, ou alguma coisa que você não pode confiar, né? Nós temos aqui uma cobra. The girl with a snake. Uma garota com a cobra, né?
Pessoal, aqui tem a questão seguinte. Vocês, relacionamento empata e narcisista, que é um clássico, né? O narcisista, ele é atraído pela pessoa que tem muita empatia, porque a pessoa que tem muita empatia tem problema em falar não. Quer ajudar todo mundo, quer agradar todo mundo. Às vezes não é nem, como é que fala, uma fraqueza, né, de precisar ser aceito. Às vezes é um dom da pessoa de querer ajudar todo mundo. A pessoa tem muita empatia, então ela quer ajudar, né? Aí conhece uma pessoa que não tem empatia nenhuma, e aí essa pessoa, chances são que essa pessoa vai ser usada, né? E causa um dano muito grande para essa pessoa que está sendo usada, porque ela vai estar sempre querendo ajudar, sempre esperando que a pessoa vai melhorar, sempre esperando que a pessoa vai reconhecer, vai ver os problemas, vai mudar, e a pessoa não muda. E a pessoa pode fingir às vezes que deu uma mudada, mas ela não muda. Tudo que ela está fazendo ali é para manipular essa pessoa que tem empatia, para manter ela perto dela, né? Então, aqui alguns de vocês aí pode estar lidando com pode estar envolvido num relacionamento assim. É um relacionamento onde a pessoa que está sendo usada, a pessoa que ela tem, é tudo ela. Ela é a culpada, ela é o problema, que pena que a vida dela foi assim, sabe? O narcisista vai querer controlar o empata, ou a pessoa que ele está de qualquer maneira, com vergonha, com comentários, com dinheiro, com vergonha, com comentários de colocar para baixo, sabe? De falar, você não é nada sem mim, eu fiz você fazer isso, se não fosse por mim você não era nada, esse tipo de coisa, sabe? Alguns de vocês aí podem estar lidando com essa energia. Tá aqui, ó. É momento de colocar limites, sendo usado, tá? Sendo charmed, sendo manipulado, tá bom? Então aqui fala boundaries, é momento de colocar limites, tá bom? Momento de colocar limite. Tá aqui. Em algum de vocês aí. E qual que é o problema? Eu já vi uma vez uma pessoa falou assim: ai, não, eu vou ficar aqui até o fim, eu vou ajudar, eu vou conseguir fazer mudar. O problema é que você vai perdendo a sua identidade totalmente. Você vai se transformando numa pessoa que você não gosta. Tá? Você vai se transformando numa pessoa que você não gosta daquilo que você se transforma. Uma pessoa submissa, uma pessoa sem identidade, uma pessoa que não faz mais as coisas que gostam de fazer, sabe? Muitas vezes eles querem controlar o que você assiste, o que você veste, o que você fala. Eles querem controlar o que você não pode sorrir, que você... É uma coisa de... Então, às vezes a pessoa se engana, ela acha que ela vai mudar, mas ela não vai. E nesse processo ela vai perdendo a identidade dela, ela vai se perdendo, ela vai ficando doente, ela vai mentalmente, é um vendaval. Então, alguns de vocês aí, se tiver lidando com alguma situação assim, eles estão falando é momento de colocar limites, tá bom? A outra carta, número 50, ok, tá vendo? Não existe um lugar melhor do que a sua casa, tá? Não existe lugar melhor do que a sua casa. Eu vou ler essa mensagem. 50, vamos ver. Ok. Ok, vamos ver. Relacionamento. Amantes, amigos e os seus bichinhos de estimação. Todos eles estão em casa. Todos eles estão se sentindo em casa nesse momento, perto de você. Eles estão se sentindo em casa, tá? Se sentindo bem. Você está em sincronia com o amor. E você pode ter certeza que esse amor é recíproco. Uma energia que eu sinto aqui.
quando fala que esse amor é recíproco, não é só recíproco de uma pessoa, um amante ou um amante, é do universo com você. Esse amor é recíproco. O universo ama você. O universo quer cuidar de você. Você não veio aqui por o universo te tacar. Não, o universo ele quer cuidar de você. Você tem uma missão a cumprir, você tem regras a seguir. Mas o universo, seus guias, seus anjos, essa energia que rege tudo, ela se chama amor. E ela quer, e ela ama você, tá? Pode ter certeza que essa energia é recíproca. Aqui também pode ser algum relacionamento, tá bom? Você pode estar se conectando com alguém, uma pessoa, que você pode estar começando algo, estar conhecendo, tá? E está falando que está desenvolvendo aqui. Você tá vibrando mais amor e você está atraindo esse amor para você. Relacionamentos vão te trazer uma sensação de mais segurança, conforto e muita familiaridade. A energia que eu estou sentindo aqui é que Escorpião tá vibrando mais amor, por isso mais seguro, mais centrado, mais, sabe, aquela coisa mais, né? E você vai começar a se sentir muito mais familiar, muito mais em casa com as pessoas e as pessoas com você. Se sinta em casa nesse relacionamento. Juntos vocês vão trazer muito amor para o mundo. Obviamente, para alguns de vocês aí, muito forte a energia de relacionamento, tá? Vocês podem estar começando alguém que me veio aqui a energia da Imperatriz, né? A Imperatriz, ela é a Imperatriz, ela é esse bem-estar com uma outra pessoa, é se sentir em casa, né? Aquela sintonia, sincronia, afinidade. Ai, desculpa, pessoal. Deixa eu tomar uma água. É aquela sintonia, sincronia, afinidade, amizade, tá aqui, tá? Ah, eu não tô conhecendo ninguém. É o que você tá atraindo. Eles estão falando que você tá vibrando mais amor. E é isso que tá chegando para você. Eles falaram aqui que você pode notar que até os bichinhos de estimação vai estar mais agarrado com você. Acontece, né? Às vezes quando a gente tá numa onda assim, calma, os bichinhos ficam até mais agarrados com a gente, né? Então vamos lá, parabéns. Vamos lá, vamos começar então agora com a energia do tarô para vocês, tá? Vamos lá. Tarô, mensagem tarô para o coletivo do signo de amor. Eu ia falar de amor, lembrei. Eu ia falar da Imperatriz, a energia que eu senti aqui da Imperatriz. A Imperatriz, ela é Touro e Libra, tá? Vocês podem estar lidando com alguém desses signos, ou esse signo forte no mapa, Touro e Libra. Vamos lá. A energia da Imperatriz bem forte. Vamos lá. Ok, vamos lá. Energia para o coletivo do signo de Escorpião. Já saiu uma cartinha, fica aqui. Vamos lá. Pessoal, quem não é inscrito no canal, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal. Dessa forma você ajuda o canal a crescer, dá um suporte pra gente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Rainha de Paus. Rainha de Paus fala de criatividade. Rainha de Paus ela é uma carta que fala de criatividade, ela fala de manifestar, ela fala de autoconsciência, ela fala de autoconfiança, autoconsciência. É totalmente você na sua energia, é você tomando as decisões necessárias, é você escolhendo o seu caminho, e não é só tomando decisões e escolhendo, não, e é você indo atrás daquilo que você quer, tá? Essa carta fala que se você estiver conhecendo alguém aí, ou vai entrar alguém na sua vida, essa energia, né? A Rainha de Paus fala de muita desejo, sabe? Desejo, cuidar, cultivar, sabe? O foco de uma pessoa tá em você, ou vai estar em você. Desejo, sim, química. É como se fosse as energias se atraem, sabe assim? Como se fosse uma atração forte, tá? Rainha de Paus. Vocês podem estar lidando com alguém de Áries forte aqui, tá?
Vamos continuar. O Áries no mapa, né? Essa carta também fala que se você tiver algum projeto, alguma ideia, alguma vontade, algum desejo, se você estiver trabalhando em alguma coisa que você está se sentindo super bem, você está focado, você está no seu caminho, você pode ter certeza, você está no seu caminho. Porque essa é a rainha, eu tô no meu caminho. Nada fala. Essa rainha, ela é assim, ó, eu tô no meu caminho, eu tô vivendo o meu propósito. Sabe, eu tô fazendo, tô vivendo o meu propósito, né? Vamos lá, vamos continuar, vamos ver. Cavaleiro de Copas. Ok, tá vendo? Nós falamos aqui que tem um cortejo aqui, vamos ver. 9 de Copas. 9 de Copas. O Imperador. O Mundo. Pessoal, muito óbvio aqui, muito claro aqui, o mundo, né? O mundo a gente já sabe, o mundo fala de novas oportunidades. Eu tô virando uma página da minha vida, um capítulo da minha vida se fechou. Eu terminei de escrever um capítulo na minha vida recentemente, tá? Pode ser em relação a qualquer coisa. Se você tá deixando alguma coisa para trás definitivamente, se você começou a estudar alguma coisa, se você começou, tá? Se você tá conhecendo alguém, essa carta ela fala, é um novo capítulo na minha vida, é o mundo, né? E essa carta ela é assim, ela fala de novas oportunidades, ela fala de novas coisas aparecendo, novas experiências. Eu vou conhecer alguém novo e eu vou viver novas experiências com essa pessoa. Eu vou começar um trabalho novo, eu vou fazer novas coisas diferentes, coisas que eu não fiz antes, né? Ou eu vou ensinar alguma coisa também. Eu vou ensinar alguma coisa que eu aprendi agora, é minha vez de ensinar, tá? Eu aprendi, né? Eu superei, agora eu vou ensinar, tá? E o mundo fala uma carta muito especial se você estiver fazendo alguma coisa na internet, tá? Se você estiver fazendo alguma coisa na internet, se você estiver fazendo algum tipo de investimento na internet, propaganda na internet, divulgação na internet, qualquer coisa. É uma carta que fala de abrange, né? Abrange os limites, fora dos seus limites, né? É uma carta que pede para você aqui para você usar o seu coração, para você sempre agir com a vontade do seu coração, para você o cavaleiro de copas. Esse cavaleiro ele age de acordo com as emoções dele, tá? Ele não vai ficar pensando, ele vai agir de acordo com a emoção dele, tá? Ele vive a vida dele de acordo com a emoção dele. Então, pede para você fazer as coisas com amor, com diplomacia, deixar o seu coração ditar as regras. Essa carta também fala o seguinte, essa carta fala que tem alguém aí, forte aqui do signo de peixes. Nós temos duas cartas de peixes, tá? Nós temos peixes, Áries, outro escorpião, dois Áries forte aqui também, tá? Ou esse signo no mapa, tá? Tem um cavaleiro, saiu assim, ó. Tem um cavaleiro aí se aproximando da energia de vocês, tá vendo? Tá? Ou uma cavaleira, mas tem alguém aí, tem uma energia se aproximando de vocês aí, tá vendo? Vocês focados, ó, interessante que isso me veio na cabeça. Vocês aqui focados no propósito de vocês, nas coisas, nos sonhos de vocês, seja lá o que for, ter uma companhia legal, trabalho, finanças, dinheiro, viagem, seja lá o seu sonho, trabalhar de casa, seja lá seu sonho, tá? Você aqui no seu propósito e esse cavaleiro se aproximando de você fascinado, tá vendo? Alguns de vocês aí, esse cavaleiro pode até ser um pouco mais jovem, uma pessoa mais jovem, tá? Porque tá vendo, você aparece como uma rainha ou um rei, é uma energia mais madura, e quem se aproxima de vocês é um cavaleiro, tá? É uma energia um pouco mais jovem. Tá? Ou pelo menos jovem de espírito, tá? Ou tem valores de jovem, né? Não é aquela pessoa que tá, né? Tem valores mais joviais, tá? Pode ter essa questão aqui também, tá?
Você vai ter a oportunidade de liderar alguma coisa, o imperador, tomar decisões, construir algo, tá? Você vai ter a oportunidade de liderar, de ensinar, de mostrar aquilo que você aprendeu. Você vai ter que fazer escolhas importantes, tá? Que vai afetar não somente você, pessoas à sua volta, tá? Pessoas que dependem de você, pessoas que não dependem de você. Você vai ter que tomar decisões importantes. Tem pessoas aí, decisões que você vai tomar, tá? O imperador, ele tá te pedindo isso. O universo é como se o universo estivesse te jogando essa responsabilidade, tá? O imperador. Construir algo, decisões difíceis. Para alguns de vocês aqui, o imperador também fala de paternidade, viu? Alguns de vocês aí, pode ser quem estiver planejando uma família, alguma coisa assim, o imperador fala paternidade, né? Ah, eu quero mostrar isso pra vocês. Olha isso. Olha isso. Ó. Tá vendo? Peraí. 9 de copas. O cavaleiro de copas tem um copo, trazendo para essa rainha. Esse copo aqui seria o 10 de copas. Tá vendo? É como se ele tivesse pego um copo daqui e tivesse marchando em direção à rainha dele. Tá vendo? Como tem aqui um significado muito claro na energia de vocês. Pode ser também, lógico, uma mulher que tá, pode ser, não tem sexo. É o que está acontecendo aqui nessa história. 9 copos porque o cavaleiro de copas pegou um copo e está levando para essa pessoa. Tá vendo? Tem alguém chegando para vocês aí. Ou alguém que você está conhecendo vai fazer a diferença, ou está fazendo a diferença. Tá? Muito legal. Pessoal, quero convidar vocês a se inscreverem no canal. Essa leitura, assim você ajuda o canal a crescer. Essa leitura ela é para milhares de pessoas. Se você está interessado em fazer uma consulta particular para ver a sua energia, a sua situação, a informação está na descrição do vídeo abaixo, tá? Aí tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, me manda uma mensagem e sou eu que falo com você diretamente, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada agora na sua pessoa, vamos ver. Vamos lá, a pessoa de Escorpião. Vamos lá, a pessoa de Escorpião. Ok, vamos lá. Ok. Escorpião. Pajem de copas. Pajem de copas. Pajem de copas fala de um crush. Pajem de copas fala de um amor que está começando. É algo pequeno, é algo que está começando. Aqui, ó. Pajem de copas. Essa é a situação que se encontra. Tá? O pajem de copas, ele é... Você pode estar lidando com uma pessoa aí que é meio que artista, meio que criativo. Peixes forte aqui de novo, tá? Uma pessoa criativa, uma pessoa artística, uma pessoa que gosta de moda, uma pessoa que se veste de uma maneira fashion, tá? Uma pessoa esteticamente bonita, tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver. O Rei de Copas. Toda a corte de copas tá aqui. O rei, o cavaleiro e o pajem. Mas vamos continuar, vamos ver. Vamos ver. O mago. A imperatriz. Gente. E o 5 de paus. A coisa aqui é assim, ó. É como se vocês estivessem tendo aí, ou vão ter, um sinal verde em relação a alguém. Vamos supor, vocês estavam aí solteiros, solteiras e conhecendo um, conhece outro, tal. Aí você encontra alguém, é um sinal verde, ok? Parece que isso aqui tá indo muito bem. Parece que isso aqui tem futuro. Nós temos vontades que se alinham. Nós estamos querendo uma coisa mais
mais estável. Nós temos, sabe, a gente tem duas pessoas que... Escutei outro dia, uma amiga minha me falou uma coisa interessante. É alguém que está disponível, tá? Não é porque tá solteiro, não significa estar disponível, tá? Estar solteiro não significa. Tem muita gente solteira que não está disponível emocionalmente, não dá conta, não vai. E a energia que eu sinto aqui é que tem, ó, vocês saíram com a imperatriz. Não, vocês saíram com o imperador. Então nós temos aqui o imperador na sua energia e a imperatriz na energia deles, um embaixo do outro, tá? Engraçado que eles saíram assim, ó, um embaixo do outro. Imperador e a imperatriz. Eu falei da imperatriz aqui no começo, né? Touro e Libra. Signos. Já falei, peixes, né? Agora nós temos aqui Leão, Gêmeos, Virgem, outro Escorpião. Como que essa pessoa se sente? Essa pessoa se sente preparada. Essa pessoa sente que ela pode fazer as coisas dar certo. Essa pessoa, ela pode ter por algum tempo vindo também procurando alguém como você, e você procurando alguém como eles, tá? O mago fala, eu vou colocar o esforço, eu vou colocar o trabalho, eu não sou uma pessoa preguiçosa, não sou uma pessoa, né? Então, o que essa pessoa sente? O rei do amor. Uma pessoa que está apaixonada. É uma pessoa, né? O mago fala, eu tenho... Lembrei daquele desenho do He-Man, né? Que ele colocava a espada para cima e falava, eu tenho a força, né? Olha como ele tá com esse paus aqui para cima, né? Tipo assim, eu tenho a força, é como se você me dá força. Você dá força para eles, né? O rei de copas é o rei que fala do apaixonado, eu tô apaixonado, eu tô interessado, eu tô encantado, né? O mago fala, eu acho que a gente tem tudo, a gente pode tentar, tá? Pode ser uma pessoa que tem que resolver algumas coisinhas na vida pessoal deles, viu? No aspecto, por exemplo, uma pessoa que, eu tinha um ficante, eu vou ter que me afastar, me organizar aqui desses ficantes, dessas, sabe? Né? E por que eu falo isso? Porque nós temos aqui um 5 de paus. O 5 de paus fala exatamente isso, fala colocar as coisas para funcionar. Vamos entrar aí, vamos colocar as coisas para funcionar. Eu resolvo das minhas coisas de cá, você resolve suas coisas daí e a gente se acerta. Tá? Pode sim ter algum tipo de conflito aí entre vocês que vocês vão ter que resolver, tá? Mas é por isso que eu falo. 5 de paus é essa coisa do vamos fazer aí, vamos entrar em ação em relação a alguma coisa, né? Pessoal, agora eu vou perguntar o que vai ser o próximo evento entre vocês. O que vai acontecer próximo entre vocês? E a minha próxima pergunta é, qual que é o verdadeiro sentimento dessa pessoa em relação a Escorpião? Ok, gratidão. Nossa, já tantas cartas boas aqui, né? Mas vamos ver. Qual o próximo evento entre vocês? Rei de Ouros. Algum presente, viu? É uma pessoa que pode querer te dar um presente, te dar alguma coisa, ou falar pra você, ó, eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa você me fala, eu tô aqui por você, eu tô aqui pra você. Né, o Rei de Ouros, ele gosta de cuidar, ele gosta de... Aqui, se não for um presente, alguma coisa assim, é tipo assim, ó, eu tô aqui pra você, ou te ligar, te mandar mensagem, fazer você sentir cuidado, ou cuidada, tá? Demonstrar esse cuidado. Esse é o Rei de Ouros, ele é o que cuida, né? Ele quer a estabilidade, então ele oferece também, né? Qual que é o verdadeiro sentimento dessa pessoa em relação a você? Qual que é o verdadeiro sentimento dessa pessoa em relação a você? 10 de espadas. 10 de espadas. Por quê? Eu vejo, depois de tanta carta boa, o 10 de espadas fala pra gente que essa pessoa tá um pouco, o quê? Estressada em relação a você. Vamos perguntar por quê? Porque o 10 de espadas é tipo assim, tem algum desgaste, ou tem algum medo dessa pessoa, ou tem algum desespero, tem alguma coisa que essa pessoa sente em relação a você que está trazendo uma angústia para eles.
Vamos perguntar por quê. Agora a gente tem que saber por quê. Vamos ver. Fundo do deck. Ok. 2 de espadas. Fundo do deck. Ok. 2 de espadas. Uma pessoa que está fechada. Pode ser uma pessoa que alguns de vocês aí, o que está acontecendo, pode ser uma pessoa que está assim, que andou fechada, que acabou de superar um problema muito grande e que ainda está resolvendo muita coisa ainda. 2 de espadas. 2 de espadas fala de eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não estou pronto para fazer essa coisa, apesar de. Tá? Então sim, tem aqui uma energia de um pouco de angústia em relação a vocês, tá? 10 de espadas. Mas aqui, ó, eu não tô pronto para tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não tô pronto. Tá aqui, 2 de espadas. Libra. Tá? É uma carta que fala também que pode ser uma pessoa que tá meio bloqueado emocionalmente, que tá se abrindo aos poucos, tá se permitindo alguma coisa, sabe? Né? Você vê que a lua aqui tá quase... A lua tá quase nova, né? Aqui, ó. Tá vendo? A lua tá quase nova. Ou seja, hora de começar um outro ciclo. Tá quase, tá vendo? Ou seja, né? Pode ser que essa pessoa tá passando por isso. Sabe? Tá hora de começar um outro ciclo. E sim, ninguém gosta de sair da zona de conforto, né? Por pior que ela seja. Então, deixa eu tirar aqui para vocês as frases que vocês falariam um pro outro. Essa pessoa falaria para você. Vamos ver. Ok, frase. Ok, vamos lá. Frases. Não desiste de mim. Eu tô com medo de te perder. Não desiste de mim, eu tô com medo de te perder. Eu adoro o jeito que você me faz eu me sentir, mas eu não posso fazer o mesmo em retorno. Eu estou trabalhando em direção a ser uma pessoa mais livre, menos limitada pelos meus medos, tá? Eu ainda estou muito preso a crenças antigas da minha família, tá bom? Eu estou muito preso a crenças antigas da minha família. Estou trabalhando em me libertar dessas crenças, dessas limitações. Escorpião, essa foi a sua leitura. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até logo.